E aí, povo lindo, tudo bem? Eu sou a Nanda, a filha. Eu sou a Samara, a mãe. E esse é o Bora Lá, um espaço para falarmos de viagens, turismo, muita diversão e aventuras, mas também para falarmos sobre um Deus maravilhoso que transforma vidas e identidades. Venham com a gente por essa aventura mundo afora. E então, bora lá? Próxima pergunta, então. Esse ministério, ele tem algo a ver com algum testemunho da sua vida? Alguma coisa que o senhor já passou, algo do tipo? São coisas separadas? Ele tem muito a ver, muito a ver. Eu fui líder de jovens também. Quando eu ingressei na igreja, o primeiro ministério que eu fui líder foi dos jovens. Jesus Depois, Deus. jovens, passou pelos jovens, é uma escola. Você consegue passar por todo outro ministério. Então, esse ministério do homem, ele fez, além de eu crescer, né, como homem, como esposo, como pastor, me fez lembrar do meu passado, né? Porque hoje, graças a Deus, eu sou um homem bem casado, próspero, abençoado, trabalho extraordinário, amo o que faço, mas nem sempre foi assim. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1983, 20 de julho, no Hospital São José. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai era alcoólatra e a minha mãe tinha bronquite asmática. E por causa dele beber tanto, ele batia demais na minha mãe. Demais, espancava ela. Às vezes a polícia tinha que ir lá para poder separar. Enfim, quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, minha mãe já não aguentava mais ser espancada. Exatamente. Me pegou e fugiu para São José dos Pinhais, ali do lado de Curitiba. Eu sempre falo até mesmo para os homens que a mulher, quando ela aceita se casar com um homem, ela olha um príncipe, né? Ela olha uma pessoa que vai defender ela, que vai cuidar dela, que vai cuidar da casa, e ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Mulheres aprendam, ouvindo, né? E o meu pai foi ao contrário disso, né? Meu pai era o sapo da história, né? O Drácula. E daí, quando eu não sei quem avisou meu pai que nós estávamos nessa cidade, e ele acabou descobrindo e indo para São José dos Pinhais. Quando ele chegou lá, bebia, continua bebendo e espancando e batendo na minha mãe. Então, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, a minha mãe foi para o hospital, né, mas ela não retornaria mais com vida, né? Aos 32 anos, ela morreria ali naquele hospital, porque ela escolheu alguém para ser um príncipe e morreu com uma vida sofrida, né? Então eu tive sempre, eu cresci com uma crise de identidade, uma crise de paternidade. Não tive mãe e também não tive pai, porque o meu pai ele não morava comigo. Então quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe veio a falecer, meu pai morava em outro local e eu sempre morei com a minha avó. E daí quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, chegou uma notícia em casa dizendo que o meu pai tinha falecido. Saiu bêbado de um bar e foi atropelado, né? E ali ele veio a falecer. A vida ela é feita de escolhas, né? O meu pai escolheu os amigos do bar, escolheu a bebida, né? Escolheu as coisas erradas, né? Então a vida é feita de escolhas, ele fez essa escolha, a minha mãe também fez uma escolha de poder estar com ele, mas enfim, quando eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos de idade, as pessoas mais importantes da minha vida, mãe e pai, já não estavam mais, né? Por mais que a avó dê o melhor para você, não é a mesma coisa, mas mesmo assim, você falta essa questão, né, dos pais. E quando a história ela começa a mudar para o negativo realmente, é quando eu, pelo 11, 12 anos de idade, eu comecei a andar com uns adolescentes do meu bairro, ficava 3, 4 dias fora de casa e entrei no mundo das drogas daí. Primeiro eu comecei ali tomando uma cerveja, um negócio, daí foi aumentando para as bebidas. Eu comecei com um cigarro e depois do cigarro foi maconha, depois da maconha cocaína, depois da cocaína foi crack, né, thinner, cola, enfim. Eu mergulhei, eu estava com 11, 12 anos já mergulhado nesse mundo. E daí a pergunta você trabalhava? Não. Então como é que você conseguia comprar essas drogas?
tinha que roubar. Começava a praticar os primeiros furtos da família, da minha avó, ia na casa de alguém, já pegava alguma coisa. Então essa foi a minha adolescência, crescendo desse jeito. E quando eu tinha 13 anos, a minha avó já estava na faixa de 72 anos, já não conseguia mais cuidar de mim, porque só morava eu e ela. Ela acabou indo embora, indo para casa de um filho dela, e eu não tinha outra opção para morar a não ser a rua. Daí eu fui para a rua, fui morar ali na rua, morei muitos anos na rua, e não é falta de opção de local para você morar. Eu tinha alguns tios, mas eu não conseguia ouvi-los, né? Eu não conseguia obedecê-los, eu estava focado nas drogas, tinha mente para mais nada, não sei isso. Então eu fedia muito, né? As pessoas não conseguiam nem passar do meu lado de tanto que eu pedia. Daí eu lembro que o mercado levava as carnes podres para um lixão, jogava ali, e tava eu ali, né, junto com os urubus, pegando aquelas carnes podres, né, para poder comer. E essa foi a minha vida. Passei a adolescência nisso, e quando eu cheguei de 16 para 17 anos, eu tive uma briga. Eu sempre fui muito violento, tinha uma raiva muito dentro do meu coração, né? Eu sempre, aquele tormento do meu pai, né, batendo na minha mãe, isso me deu uma revolta muito grande. Então eu agredia todo mundo, era um cara totalmente assim agressivo, né? Me tornei igual o meu pai, na bebida, nas drogas, na violência, na raiva. Eu sempre acreditei, às vezes a gente fala sobre a questão de, dar um parênteses aqui, na questão de maldição hereditária, né? Que fala. Mas existe uma questão que é cultural, né? Não é uma maldição hereditária. Ou seja, eu vivia num contexto de briga, de roubo, de drogas. Sim. Então a probabilidade de eu ser um drogado, de eu roubar, é muito grande, porque eu vivia nessa questão cultural. Então, como eu vivi desse jeito, né, foi assim que eu cresci e vivia. E quando eu tinha 16 para 17 anos de idade, eu tive uma briga muito feia, quebrei o meu tornozelo, fratura exposta, estava bêbado. E daí fiquei 3 dias no hospital. Uma amiga da minha avó foi no hospital me buscar para levar para casa dela, que ela ficou sabendo do que eu estava no hospital. Foi lá me buscar, e quando eu estava entrando na casa, veio um rapaz, parou a moto com um revólver para me matar. Né? Porque ele falou que naquela noite eu insultei a mãe dele, a filha dele, falei um monte de coisa, né? O dono da casa conseguiu conversar, né, com o rapaz: olha, não faz isso, você vai acabar com a sua vida, você tem família, você vai preso, enfim. Mas passado uma semana começou as ameaças, né? Passavam na frente da onde eu estava, dava tiro na janela, né? Mas uma semana depois, minha avó chegou e falou para mim: meu filho, pelo leite que você mamou no peito da sua mãe, você vai embora daqui, porque querem matar você. Já me falaram, minha avó bem velhinha, uma vida sofrida. Eu fiz a minha avó sofrer demais. Ela já sofreu por causa da minha mãe, né? E agora estava sofrendo por causa de mim. E daí eu não sei quem pagou a minha passagem, né, de São José dos Pinhais aqui para Florianópolis. E eu cheguei aqui com uma mão na frente, outra atrás, com o pé quebrado, cheio de pontos. E 2 semanas que eu estava em Floripa, numa pracinha, alguém chegou e falou: olha, eu sei alguém que pode mudar a sua vida. Eu sei alguém que pode mudar a sua história. E dali começou algo a acontecer de positivo na minha vida. Eu quero saber, meu Deus do céu, não me deixa nessa. E daí o que aconteceu? Eles me levaram para a igreja. Na realidade eu até pensei que eles iam me adotar. Eu com 17 anos ainda queria ser adotado, com essa carência de paternidade, né? De ser amado, sim, de ser abraçado, né? De sentir então, um carinho eu até pensei, vou me levar para casa, vou fazer alguma coisa, né? E acabaram me levando para a igreja. Me deram banho, me arrumaram um local para me dormir, me ajudavam bastante, me davam roupas. Te adotaram. Me adotaram, a igreja toda. Te deram amor, carinho. E daí eu sei que alguém falou pra mim: olha, vamos ter um retiro aqui, porque eu cheguei bem na época de carnaval. E eu queria ir pro carnaval. Então, daí eles falaram: ó, eu vou pagar o seu retiro, você vai. E eu fui. Na frente da igreja tinha um bar. E nesse bar eu fui, tomei uma cachaçinha,
fumei um cigarro e entrei no ônibus para ir pro retiro. Né? E daí as pessoas, meu, que cara doido é esse que trouxeram pro nosso retiro espiritual, né? Que loucura! E daí ainda, eu lembro que eu fui cantando pagode, né? Até o retiro, músicas do mundo. Pensa na loucura. E o pessoal falou, meu, não acredito que... Quem que fez isso? Quem que levou trouxe esse cara pra cá, enfim. Mas quando eu lembro que chegamos lá nesse retiro na sexta-feira, então eles foram pra uma sorveteria do lado e pro outro lado eu fui fumar um cigarro e tomar mais uma cachaçinha. E todo mundo olhando pra mim, mas eu acredito que eu pensaria a mesma coisa que eles, né? É um retiro espiritual. Poxa, eu tô levando alguém totalmente mundano, né, pro retiro. Isso era sexta-feira à noite. Mas tinha o sábado. Então quando eu chego na igreja, no sábado, eu fiquei do lado de fora da igreja, tinha fumado um cigarro. E um amigo veio, esse que me levou para a igreja, ele falou assim, olha, eu deixei um lugar reservado para você ali. Então não vai passar de 1h30, vai ali e fica. Tá? Se você não gostar, você pode até sair, mas vai lá. Então eu entrei, né, tocou a primeira música, tocou a segunda música, mas na terceira música alguma coisa começou a mexer dentro de mim. Algo que eu não conseguia explicar o que estava acontecendo, né? Alguma coisa começou a me tomar, a minha alma, o meu espírito, uma sensação gostosa que eu não lembrava a última vez que eu tive uma sensação tão boa desse jeito. E quando o pastor começou a ministrar, parecia que estava contando toda a minha vida. E eu até brinquei, falei, poxa... Eu já estou sendo louca. Exatamente. Meu Deus do céu. E daí o pastor, no final, ele faz algo inusitado. Num retiro espiritual, onde certamente só vai crentes, vamos dizer assim, né, evangélicos. Ele falou, quem é que quer entregar a vida para Jesus hoje? Pai, olha, eu não sei nem como eu cheguei na frente. Eu sei que eu ajoelhei ali, eu chorava tanto, chorava tanto. E daí o que aconteceu? Quando ele começou a ministrar na minha vida, eu estava ali de joelhos, né? Vamos dizer assim, um trombadinha, né? Alguém que fazia furtos, alguém que usava drogas. Ali eu estava ajoelhando esse homem. Mas daí, a hora que eu levantei, agora um jovem lavado e remido, né, pelo sangue do Cordeiro. Então começou um processo agora na minha vida totalmente diferente. Um processo porque eu não estudava. Eu nunca estudei. Era né? uma dúvida que eu tava, mas eu esperava esse Não. Eu nunca estudei. Então, mas eu encontrei jovens, pessoas que acreditaram que Deus tinha algo na minha vida. Sim. E eu falava muitas gírias, imagina? Muitas gírias mesmo, e fui aprendendo aos poucos a falar corretamente. Falava tudo errado, Flamengo, bicicleta, problema. E esses jovens foram me ensinando a falar certo. Sim. E eu lembro que eles fizeram a matrícula para mim, eu não tinha a quinta série ainda. Então de quinta a oitava eu fiz no EJA, em um ano. Né? E eu falei, agora já deu, já fiz a oitava. Né? Tô formado. Tô bem. E daí eu tinha sempre um amigo que ele falava assim, não para, Deus tem mais para você. Vai mais uma milha, anda mais um pouco. Né? Então, com aquele incentivo, eu falei, então tá. Daí comecei a fazer o primeiro do segundo, né? Fiz o segundo do segundo. Quando chegou no terceirão, né? Começou aquelas questões de Bhaskara. E eu falei, meu, o que é isso? E daí, eu fui o único aluno a ficar em recuperação dentro da sala. Todos passaram e eu fui o único. Então eu poderia dizer assim, realmente, lá atrás falava que pau que nasce torto não se endireita. Esse nasceu torto, vai crescer torto e vai morrer torto. Eu poderia falar algo negativo sobre mim, pois fui o único a ficar em recuperação dentro da sala. Mas o que vinha na minha mente é que o meu amigo falava, Deus tem mais para você. Vai mais uma milha, anda mais um pouco. Então eu fiz a prova final e passei. Passei. E hoje sou formado em gestão pública, pós-graduado em ciência política, né? Mas assim, eu sempre fui incentivado. Sim. Ele sempre falava, Deus tem mais para você. E hoje, né, eu como o melhor dessa terra. Mas muito legal que o Senhor quis. Porque tantas pessoas são incentivadas e falam, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Então um testemunho como o do Senhor vai servir, né, para que as pessoas falem, mas isso aconteceu com ele quis e deu tudo certo, comigo também pode,
né? Não ficar naquela frase, eu não posso, não é comigo, não vai dar certo, não. A linguagem que o Senhor colocou dentro de você é outra. Na realidade foi como eu falei anteriormente, né? A vida, ela é feita de escolhas. Você escolhe vencer ou você escolhe ser um derrotado. Eu escolhi vencer. Eu decidi vencer na minha vida. E hoje já sou pastor, vai fazer 8 anos, pastor, e estou há 21 anos na fé em Cristo, nessa melhor escolha que eu fiz na vida. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas como é que é aceitar Jesus? O que é isso? Não dá para explicar. Você Até tem você que viver. Você tem que viver. Você Exato. tem que pegar a maçã, né, e morder para você sentir o gosto dela. Exatamente. Né? Porque se perguntasse qual é o gosto dessa maçã, não sei. Tem gosto de maçã. Agora experimenta, né? Vê se é doce, vê se está amarga, Nossa, adorei a né? analogia. Eu nunca tinha pensado nisso. Você tem que experimentar para saber. Não basta só falar, né? Eu preciso mergulhar nisso. Né? Então essa é um pouco da minha história, da minha vida, e eu sei que ainda é só o começo. Deus tem muito mais. E às vezes a gente passa pelo deserto da vida, e quando nós entendemos que o deserto faz parte do processo e que após o deserto existe a terra prometida que emana leite e mel, daí você fala, não, eu vou passar pelo deserto. Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, o que me trouxe felicidade, o que me prospera, o que me deu uma esposa incrível, extraordinária, né? Foi tudo Jesus. E alguém pergunta, Pastor Xandão, qual é o segredo do sucesso? É Jesus. Né? Esse é o segredo. Agora tem as ferramentas que você pode usar para o sucesso. Como diz em Eclesiastes 10:10, afiando o machado. Né? Mas o primeiro ponto, o segredo é Jesus. E depois ele vai te dando as ferramentas para você poder avançar. E você tem uma história, um testemunho, algo que gostaria de compartilhar com a gente? Fala com a gente através dos contatos que vão estar aqui embaixo. E chama a gente para conhecer a sua história e compartilhar por aqui. Tchau!